Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos falar de como funciona o detalhamento de uma sapata. Então a gente já viu o dimensionamento aí em vídeos anteriores da nossa série de fundações. Então se você não viu, tem uma playlist aí sobre fundações. Já aproveita aí, já se inscreve no canal também, para você não perder os próximos vídeos. Já dá o like nesse vídeo aqui, ajuda bastante a gente aí a estar produzindo esse conteúdo, que eu sei que vocês estão gostando. E vamos lá então saber como que funciona esse detalhamento aqui das nossas armaduras. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter aqui o desenho da nossa sapata. Então, vou colocar aqui o nome dela, a seção e a escala que a gente está trabalhando aí. E aqui eu vou colocar então o desenho em planta, vendo ela de cima. Coloco aqui as dimensões, tal, faço aqui a geometria dela, a geometria aqui do colarinho, se eu tiver, aqui ao lado do meu pilar. Faço aqui as linhas de diagonal da minha sapata, se ela for piramidal, como é o caso dessa. E aqui eu tenho as armaduras, então, ó, tem a distribuição das armaduras. A distribuição das armaduras vai seguir o esqueminha lá que a gente vê para a mão direita no nosso momento. Então, o que é a mão direita aí? Ó? Vamos supor, seu dedão está apontando para um lado. Então, você aponta o seu dedão aí para o lado que o momento está atuando. E você gira a mão. Então, você vai ter um giro aí, ó. Vamos pegar como uma imagem. Está apontando o dedão aqui para cima. Então, você está girando, você vai girar no sentido anti-horário aí, ó. Então, esse é o sentido que o momento está atuando. E é nesse sentido que você vai colocar a sua armadura. Então, aqui, ó, na sua sapata, quando você tiver um momento atuando aqui nessa direção aqui, ó, do menor, ó, você vai colocar seu dedão apontando aqui para a direção menor e vai girar os seus dedos aí, ó. Então, aonde você vai colocar essa armadura? Você vai colocar nesse sentido aqui, aonde os seus dedos estão girando para combater esse momento. A mesma coisa para o outro lado. Você aponta o dedão aqui para o lado maior da sapata, gira a sua mão, onde você vai colocar a armadura, aonde está girando a sua mão, para combater então esse momento aí. Essa é a regra que a gente usa para fazer aí o detalhamento. E o detalhamento é bem simples, ó, então a gente vai colocar aqui a ancoragem da nossa barra, tal. Vamos indicar aqui o comprimento, então sempre respeitando aqui o cobrimento da armadura. No vídeo anterior eu falei como escolher esses cobrimentos aí. Então a gente considera aqui o cobrimento, coloca aqui então o gancho e coloca aqui o trecho reto. Então a gente faz a cota disso aqui tudo. Ó. Então 17, 17 e 91. E aqui eu tenho então o comprimento total da minha barra. Então tem aqui a quantidade de barras, ó, 6N1, feed 8. Isso aqui geralmente eu coloco a quantidade total de barras, então eu pego ali 120 dividido por 20, que é o espaçamento, vou ter 6 barras, né? Então, logicamente. Então, eu faço dessa forma aí. Coloco aqui o diâmetro da barra, então a posição de projeto também, ó. Então vamos supor, vão ser 6 barras, número 1, essa é a posição de projeto. O diâmetro, φ, de 8 milímetros, com espaçamento entre barras aí de 20 centímetros. E um comprimento total da minha armadura de 124. Porém, se você medir 17 mais 91, deu 125. Por que, que minha barra está 124 centímetros? Porque eu tenho uma dobra aqui, ó. Essa dobra é normativa. Então a gente tem esse raio de dobra aqui que vai diminuir um pouquinho o tamanho da minha armadura. Então, se eu selecionar ela e eu entrar aqui nas propriedades da barra, então PR, Properties, ó, eu vou ver que eu tenho aqui ó, um comprimento ó, de 1,24 centímetros. Aí, ó. Então, 1,24 metros, na verdade, 124 centímetros. Então, por isso que ela está menor do que a somatória. A mesma coisa eu faço para outra direção. Então, vou ter ali 17 mais 17, 34, mais 110, 144. Aqui acabou coincidindo, mas há situações em que não coincide. Então, ó, ali deu 1,44 mesmo. Então, é dessa forma aqui que a gente distribui essas barras. Aqui embaixo eu costumo colocar essas informações, como a capacidade de suporte do solo, que eu calculei lá com base no SPT. A gente já tem vídeo aí sobre isso também. Indico aqui que compacte o solo sob a sapata. E coloco aqui também para prever uma camada de concreto magro de 5 centímetros sobre a sapata. Para que é isso? Para evitar que a umidade suba aqui na minha sapata, a gente pode
ajustar dessa forma e também para dar uma proteção maior aí às armaduras que vão estar em contato com o solo. Então, apesar da gente ter o cobrimento, eu ainda coloco essa camada de concreto magro aí e depois eu executo a minha sapata. Então, isso aí são boas práticas construtivas. A norma não fala para fazer isso daqui. A gente pega aí a experiência de construção e faz essas boas práticas aí. A gente vê que não tem problema quando se executa dessa forma aqui, fica melhor. Depois nós vamos ter aqui uns cortes aqui da nossa sapata. Eu faço um corte para cada direção. Então faço um corte aqui da menor seção e um corte da maior seção. E aqui eu indico então a distância entre a cota de assentamento e o topo aqui da minha viga baldrame. Então aqui no caso 1,5 m. E coloco aqui a representação das armaduras. Então coloco aqui ó, a barrinha em amarelo é a N1. É essa barra aqui, ó. Então eu representei ela ali, puxei uma cota e coloquei aqui N1. E a segunda que está na transversal, ó, que é essa barra aqui, N2, ó, eu coloquei a representação dela, coloquei aqui N2, ó. E fiz a cota aqui também do rodapé da minha sapata, dimensão H0, e da altura maior aí, o 40 centímetros aí, que é o H que a gente tem da sapata. Poderia vir aqui e cotar também esse colarinho aqui da minha sapata, então vai ser uma cota bem estranha aqui, porque não está configurada corretamente. Então vou só copiar e ficou aqui. Se eu quiser adicionar mais uma casa decimal, vem aqui nas propriedades e adiciono aqui então uma casa decimal a mais. Então, deixa eu ver onde que fica. Então, vamos ver aqui, Jeanscale e tal. Precisão, coloca aqui 3 casas decimais que fica 0,25 aí. É a dimensão do meu colarinho, que é o que está correto aí. Então, na verdade, 2,5 cm aqui. Eu poderia até colocar aqui para representar a cota em centímetros também, talvez. Aqui eu coloco o nível do terreno, então nível 0 aí, onde vai estar passando a minha baldrame. E no caso aqui foi nível 0, se você tiver uma elevação, você coloca essa elevação aqui. E a mesma coisa eu faço aqui para outra direção. Então eu faço aqui no outro corte. Então agora se inverte as armaduras. Ó. Então a N2 passa a ser a de baixo e a N1 passa a ser a que está aparecendo em corte. E aqui também eu coloco as cotas aí da minha sapata. Fiz isso? Finalizou? Não, a gente também tem que fazer um resumo de aço, uma relação do nosso aço aqui. Quanto que a gente vai consumir de aço aí na nossa sapata. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho 2 cortes aqui para fazer o volume da minha sapata. O que eu costumo fazer? Como a gente deu uma ajustada lá no dimensionamento da sapata, ela não vai bater exatamente a medida de volume desse lado com esse daqui. Vai dar uma pequena diferença, então eu pego sempre o maior. Então, eu venho aqui no comando medir área ó, e meço aqui essa área, então. Então, vou pegando aqui os pontos e meço essa área. Então, deu 0,3392. E multiplico isso pelo comprimento aqui de 1,20. Então, estou vendo a sapata desse ponto aqui, ó, de baixo para cima. Então, tem que multiplicar por 1,20 para sair o volume, vezes 1,2. Então, dá aqui 0,40 metros cúbicos de concreto para essa sapata. Se eu faço a mesma coisa aqui para o outro lado, ó, então, pego aqui as medidas, pego todas essas medidas aqui. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tenho aí 0,4162. Então, 0,4162. Vou multiplicar pelo quê? Vou multiplicar por esse lado aqui, ó. Então, da esquerda para a direita. No caso, é 1. Então, vou ter o volume aí de 0,41 metros cúbicos de concreto. E aí, eu venho aqui e coloco o volume. No caso, aqui, 1,41. A área de forma, eu faço aqui a mesma coisa, então eu tenho a minha sapata aqui, eu vou calcular o perímetro aqui, para mim saber a forma aqui do rodapé dela. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um perímetro aqui de 1 mais 1, então eu vou ter 2, mais 1,20 mais 1,20, 2,40. Então, eu tenho um perímetro aqui da minha sapata de 4,4 metros. Vou multiplicar pela altura, então vou multiplicar por 0,25, que é a altura aqui da forma que eu preciso. Então, eu preciso de uma área de forma aí para fazer essa geometria aqui, do rodapé da minha sapata, para fazer ela aí, de 1,10 metros quadrados de tábuas.
O elemento aqui também de aço, a gente precisa calcular a quantidade de aço, na verdade. Então, nós temos aqui a barra N1 e N2, todas com diâmetro de 8 milímetros. E eu tenho aqui as quantidades, ó, que são 6 e 5 aqui para N2. Então, 6 para N1, 5 para N2. E tem os comprimentos, ó. Então, 124, 144. Coloquei aqui. E agora eu venho cá e coloco 124 vezes 744. 124 vezes 6, na verdade. 124 vezes 6 aí, que é a quantidade de barras. Então, quantidade de barras vezes o comprimento. Vai dar os 744, que é o comprimento total. Então, 7,44 metros aí que eu preciso para uma direção. Para outra, eu vou fazer 144 vezes 5, mais 720. Depois eu faço um resumo aqui de aço. Como que eu faço esse resumo de aço? Tem aqui uma tabelinha. Então, tem aqui esta tabela, onde eu posso colocar aqui o comprimento. Então, 744 mais 720, dividido por 100 para passar para metros, 14,64 metros aí. Então, tem barras de 8, 14,64. Então, eu vou precisar aqui, arredondando e considerando uma taxa de perda de aço de 10%, vou precisar de 2 barras para isso daqui. Ou eu preciso de um peso aí de aço de 6,36 quilos. Por que eu faço essa distinção? Porque o cliente ele pode comprar essa armadura em barras, ou ele pode mandar esse projeto lá para um pessoal que faz corte e dobra, e geralmente esse pessoal ele faz corte e dobra em cima do peso de aço aí. Então, isso aqui pode variar de região para região, de fornecedor para fornecedor. Mas os fornecedores que eu trabalho fazem dessa forma. Ou eles vendem as barras para a gente, então eu faço quantitativo de barra, ou ele trabalha com peso. Então, ele não pega o peso dessas 2 barras aqui, ele pega o peso desse comprimento aqui, multiplicado pelos 10% aqui de perda. Então, ele pega os 14,64 mais os 10%, 1,46 aí de perda. E fazem o peso aí do meu aço. Então, eles trabalham aqui dessa forma. Por isso que eu deixei a planilha desse jeito aqui. E finalizamos, então, o detalhamento, o entendimento desse detalhamento. Vamos ver agora um modelinho em 3D desse nosso detalhamento. Então, tem um site aqui, chama Sketchfab. Você consegue ver bastante modelos aí de elementos em 3D. Então, como que vai funcionar esse detalhamento? Só esperar ele carregar aqui. E nós vamos ter esta situação aqui, ó. Nós vamos ter isso daqui. Então, nós temos o pilar aqui, ó. Esse pilar ele vai descer até o final da nossa sapata, claro, só não representou aqui por questões mesmo que quem desenvolveu não quis. Mas esse pilar ele chega até embaixo. Então, se eu quiser até pegar outro modelinho aí para vocês verem, pegar um outro modelinho que chega até lá embaixo. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Esse daqui não está muito bonito, mas a gente tem aqui a possibilidade de ver. Então, aqui eu chego às barras. Normalmente fazem um gancho aqui nessa barra, ó. Então faz aqui uma dobrinha nela, uma dobra construtiva. A gente mesmo indica o comprimento dessa barra do pilar aí. E a armadura da sapata funciona dessa forma aqui, ó. Então eu tenho aqui o gancho que a gente fez lá para ancorar e distribuo as armaduras dessa forma. Então, numa direção e na outra direção. Então, esse daqui é o detalhamento básico que a gente tem aí para uma sapata. Respeito aqui os cobrimentos, ó. Então tem o respeito do cobrimento, tanto dos lados quanto aqui de baixo, quanto aqui em cima também. Eu tenho um respeito de cobrimento de armadura. Tem todas essas questões aí. Então, dessa forma aí que nós fazemos o detalhamento aí dessa nossa sapata. Não sei se tem nenhum aqui que tá bom também de ver. Vamos ver se tem mais algum aqui que dá para entender ainda mais aqui nesse detalhamento de sapatas. Então, acho que só aqueles dois ali mesmo. Ah, tem esse daqui, ó. Então esse daqui ainda está melhor da gente entender como que funciona. Então, nós temos aqui nossa sapata, uma sapata no caso aqui é retangular, então ela fica aí com a altura constante. Temos aqui a barra do nosso pilar, os estribos chegando ali, ó. Então temos aqui os estribos aqui dentro da sapata, indicado colocar isso daí. Tem aqui a barra aqui em verde do pilar, chega aqui embaixo ela faz a voltinha, ó, então faz aquela patinha ali, para a gente firmar melhor essa armadura aí.
Temos aqui a armadura da sapata, então, ó, a armadura numa direção e na outra, fazendo aqui o gancho e discorrendo aqui a armadura e fazendo o gancho na outra ponta. Então a gente tem para as duas direções. Então é bem interessante aí esse detalhamento em 3D e é esse site aqui que chama Sketchfab. Vocês conseguem acessar diversos modelos 3D de detalhamento aí, inclusive alguns com anotações aqui, por exemplo, esse daqui, ó, armadura inferior da sapata, aqui sapata, então tem algumas informações aí que eles colocam. Então, é isso aqui que eu tinha para mostrar sobre a disposição de barras aqui das sapatas e como que funciona o detalhamento de uma. Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já desce aí, já deixa o like. Já se inscreve no canal também. Comenta o que você achou desse vídeo. Se você está gostando dessa série também, comenta aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro do lançamento dos próximos vídeos aí, que a gente vai ter bastante coisa ainda sobre fundações e também sobre dicas em geral aí de dimensionamento de concreto armado. Mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.